Oi, tudo bem? Sou o Wagner. Bom, no último episódio nós começamos a leitura do livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. E nós podemos tirar alguns aprendizados disso e nós vamos iniciar esse vídeo com as reflexões dos aprendizados. Qual foi o aprendizado? Na história aconteceu uma mudança do faraó, que era o rei do Egito, né? Só que esse novo faraó, pelo que é relatado no livro, não conhecia a descendência de José. Então, os hebreus e os egípcios tinham um certo probleminha ali. Então, o faraó começou a oprimir os, os hebreus, que os egípcios começaram a oprimir os hebreus. Então, o que a gente pode tirar disso? Um aprendizado. Há momentos que o lugar onde estamos, ele é muito bom. Porém, o tempo passa, as coisas mudam e pode ser que esse lugar que é bom deixa de ser bom. Não é que é ruim, se torna ruim. Por causa das mudanças que vão acontecendo, esse lugar passa a não ser mais legal, ser ruim naquele atual momento pra gente. Então é isso que a gente pode tirar desse aprendizado, que às vezes um lugar ele serve até certo período, até certa fase da nossa vida, depois é necessário uma mudança, porque não é mais agradável. Então isso que nós podemos tirar aí dessa aprendizagem com essa mudança na história. E aí nasce Moisés. Só que Moisés, ele é hebreu, menino, e o faraó ele fala que é para matar todos os meninos que nascessem a partir de tal data. As meninas iriam continuar vivas. Se você não viu esse vídeo, volta no vídeo anterior, do capítulo 1 ao 5 no canal no YouTube, que vai estar lá. Essa parte da história. Então a mãe de Moisés, ela coloca ele dentro do barquinho lá no rio e tal, e a filha do faraó acha o Moisés, bebê, dentro da arquinha lá, e chama uma hebreia para cuidar da criança. E essa hebreia que a filha do faraó chama é a mãe do Moisés, a moça que abandonou o Moisés para ele não morrer. Então o que a gente pode tirar do aprendizado disso? Nada é por acaso. Tudo acontece com alguma finalidade. Basta a gente ter uma sensibilidade e observar as coisas que acontecem. Lembra que quanto maior for a compreensão da Bíblia, mais vai ser a sua compreensão. Uma outra coisa que a gente começa a aprender. Moisés ele foi instruído, cresceu, tal, e ele foi escolhido por Deus a liberar os hebreus das mãos dos egípcios, levar para a terra prometida. Só que antes disso, o que a gente pode ver? Que Moisés ele aprende a escutar a voz de Deus, a escutar a voz de Deus e fazer o que Deus ordena. Então Deus ele faz uma série de, vamos dizer assim, milagres, né? Ou obras, não sei como você deseja chamar, para mostrar para Moisés que ele é o Todo-Poderoso. Só que aí vem uma pergunta que eu gostaria que você pausasse esse vídeo se você estiver assistindo e pensasse um pouquinho, né? O que significa Deus para você? O que representa esse nome? O que é esse nome? E para pensar assim, se Deus sabe de todas as coisas e sabe o que é o melhor para mim e para você, como que você escuta a voz de Deus? Primeiro, defina o que é Deus. Ou não sei. Segundo, como escutar a voz de Deus, escutar as mensagens de Deus? Porque será que aquela vozinha fica na nossa mente? Será que são as situações que aparecem no nosso dia a dia que vão nos levar aonde nós queremos ir? O que é isso? E sempre volta no assunto. É necessário ter coragem, porque pela Bíblia, até desse certo momento, nós não ouvimos falar de fé. Nós não vemos falar de nada em relação a isso, religião, nada. Mas nós vemos que todo personagem na história bíblica tem uma certa coragem.
quando Deus fala. E aí vem as duas perguntas, né? O que é Deus para você e como você escuta a voz de Deus? Se você sentir à vontade, pode me mandar mensagem, pode compartilhar com outras pessoas, perguntar para outras pessoas também, pode deixar uns comentários aqui embaixo. E lembre-se, curta e compartilhe esse vídeo, porque eu iria adorar saber a resposta de mais pessoas com essa pergunta. Então, vamos à nossa leitura diária? Vamos equipar aqui. Vamos lá. Livro de Êxodo, capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixar ir. Por uma mão poderosa os lança de sua terra. Deus promete livrar os israelitas. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó, como Deus Todo-Poderoso. E lembra, se eu me confundir em falar dos hebreus e dos israelitas, me perdoem, tá? Que às vezes eu anotei errado. Mas, se você viu o vídeo passado, você vai entender essa questão da história. Eu aparecerei a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor não lhe fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizaram, e lembrarei o meu concerto. Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vou tirar debaixo das cargas dos egípcios, vos livrareis da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido, com juízo grande. Lembrando, não eram hebreus, eram os israelitas, tá? Que eram os filhos de Israel, que são os filhos de Jacó, da geração de Jacó, e por aí vai. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis: Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da terra, acerca da qual levantei minha mão, que daria a Abraão, e a Isaque e a Jacó, e vos darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel. Mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixar ir os filhos de Israel da sua terra. Moisés falou perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel me não têm ouvido, como pois me ouvirão Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhes mandamentos para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Genealogias de Ruben, Simeão e Levi. Estes são as cabeças das casas dos seus pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque e Palú, Esrom e Carmim. Estas são as famílias de Ruben, e os filhos de Simeão, Gemuel e Jamim, aonde Joaquim e Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão, e estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson e Coate, e Merari, e os anos de vida de Levi foram 137 anos. E os filhos de Gerson, Libni e Simeia, segundo a sua família. E os filhos de Coate, Anrão e Israel, e Hebron e Uzel. E os anos da vida de Coate foram 130 anos. E os filhos de Merari, Mali e Muzi, estes são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela gerou a Arão e a Moisés. E os anos de vida de Arão foram 137 anos. E os filhos de Izar, Coré e Nefeg, e Zicri, e os filhos de Uzel, Misael, Elzafã e Citri. E Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadeb, irmão de Naasson, e ele gerou-lhe a Nedab, e a Abiú, e a Eleazar, e a Itamar. E os filhos de Core, Assir, Elcana e Abiasaf. Estes são as famílias dos Coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou para si por mulher uma das filhas de Putiel. E ele gerou a Finéias. E estas são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. E estes são Arão e Moisés.
as quais o Senhor disse: Trarei aos filhos de Israel da terra do Egito e segundo aos seus exércitos. Estes são os que falarão a Faraó, rei do Egito, para que tirassem do Egito os filhos de Israel. E estes são Moisés e Arão. Deus anima Moisés e fala outra vez a Faraó. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés dizendo: Eu sou o Senhor, dize ao Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo a ti. Então disse Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso dos lábios, como pois me ouvirá Faraó? Capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre o Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, que deixará ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés a Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando o Faraó vos falar, dizendo: Fazei-vos alguns milagres, dirás a Arão: Toma a tua vara e lance diante de Faraó, e se tornará uma serpente. Então Moisés e Arão entrarão a Faraó, e fizeram assim que o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó, e diante dos teus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores e os magos do Egito, e fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Me desculpem, porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpente. Mas a vara de Arão tragou a vara deles. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. O coração de Faraó mostra-se endurecido. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, e eis que ele sairá das águas. Põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhes dirás: O Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado, e dizendo: Deixai-me ir ao povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com a vara que tenho em minha mão, ferirei a água que estará no rio, e tornar-se-ão em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausearão-se bebendo a água do rio. A primeira praga: a água do rio torna-se em sangue. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma tua vara e estende tua mão sobre as águas do Egito, sobre suas correntes, sobre seus rios e sobre seus tanques, e sobre todo o ajuntamento de águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e levantou a vara e feriu a água que estava no rio, diante dos olhos de Faraó, e diante dos olhos dos seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber água do rio. Houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de maneira que o coração do Faraó se endureceu, e não ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para sua casa. Nem ainda nisto pôs o seu coração. E todos os egípcios cavaram poços juntos ao rio para beberem água, porquanto não podia beber água do rio. Assim se cumpriu os 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Capítulo 8. As pragas das rãs. Depois disse o Senhor a Moisés: Entra Faraó e diz-lhe assim diz o Senhor: Deixa o meu povo ir, para me servir. E se recusares, deixarei ir, e se recusares, deixa-lo ir. Eis que ferirei com rãs todo o teu temor. E o rio criaram rãs, que subiram e viraram a tua casa, e o teu dormitório, e sobre tua cama, e as casas de seus servos, e sobre o seu povo, e seus fornos, e suas amansadeiras. E as rãs subiram sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os seus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende com tua vara sobre as correntes, sobre os rios e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito.
Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e a Arão, e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei de ir do povo, para que o sacrifique ao Senhor. Moisés disse ao Faraó: Tu tenhas glória sobre mim, quando orarei por ti e pelos seus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das suas casas, de sorte que somente fique no rio. E ele disse: Amanhã. E Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor, o nosso Deus. E as rãs apartaram-se de ti, e das tuas casas dos seus servos, e do teu povo, somente ficaram no rio. Então saiu Moisés e Arão de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre o Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. E as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-se em montão, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração, e não ouviu como o Senhor tinha dito, a praga dos piolhos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão, estenda a vara e fere o pó da terra, para que torne em piolhos que toda a terra do Egito. E fizeste assim, porque Arão estendeu a sua mão com sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos do homem e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolho em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também, assim como os seus encantamentos, para produzirem piolhos, mas não puderam, e haviam piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: Isto é dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouvia, como o Senhor tenha dito. A praga das moscas. Disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá das águas. E diz-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus servos, e sobre o teu povo e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiveram. E naquele dia eu separei a terra de Gozém, em que meu povo habita, a fim de nela haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim. E vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas de seus servos, e sobre a terra do Egito. A terra foi corrompida desde enxames. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão, e disse: Ide e sacrificai o vosso Deus nessa terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrificaremos ao Senhor, o nosso Deus, a abominação dos egípcios. E eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixem-nos ir, caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó: Deixar-vos-eis ir, para que se sacrifiques ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, indo, não vedes longe, orai também por mim. E Moisés disse: Eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que esses enxames de moscas se retirarem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixes ir este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou com o Senhor, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só, mas endureceu Faraó ainda mais o seu coração, e não deixou ir o povo. A praga da peste dos animais. Capítulo 9. Depois o Senhor disse a Moisés: Entra a Faraó e dize-lhe assim: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe ir o meu povo, para que sirva. Porque se recusar deixar ir, ainda que a força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e os gados dos egípcios, para que nada morra, e tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez coisa no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó
enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morreram nenhum, porém o coração do faraó se endureceu, e não deixou ir o povo. A praga das úlceras. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai vossos pães cheios de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu, diante dos olhos de Faraó. E tornou-se em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebentará em úlcera nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno, e puseram diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentavam em úlcera nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna em os magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. As ameaças de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe ir o meu povo, para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra, porque agora tenho estendido minha mão para te ferir, a ti e a teu povo, com a pestilência, e para que seja destruído da terra. Mas deverás para isto ter mantive, para mostrar meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te levantaste contra o meu povo, para não deixar ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que fui fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal, que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aqueles que não tinham aplicado a palavra do Senhor em seu coração, deixou os seus servos e os seus gados no campo. A praga da saraiva. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre o gado, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva de fogo misturada entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo o que havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gozém, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés: Em saindo da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor, os trovões se cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temeis diante do seu Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque cevada já está na espiga e o linho na cana, mas o trigo e o seio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés de Faraó na cidade, estendeu sua mão ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva, e a saraiva e os trovões, continuou a pecar, e agravou seu coração, e os seus servos, assim o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Capítulo 10. Deus ameaça Faraó com praga dos gafanhotos. Depois disse o Senhor: Moisés, entra a Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração dos seus servos, para fazer esses meus sinais no meio dele, e para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos dos teus filhos as coisas que obrei no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saiba que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó, e disseram-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até que quando recusares a humilhar-te diante de mim,
deixe ir o meu povo, para que me sirva. Porque se ainda recusares, deixarei ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos ao teu termo, e cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver, e eles comerão o resto que escapou e que vos ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos crescer no campo, e encherão as tuas casas e as casas de todos os seus servos e a casa de todos os egípcios, como nunca vieram ao teu país, nem os pais de seus pais, desde o dia em que eles foram sobre a terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe: Até quando este os há de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam o Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó e disseram: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: Havemos de ir com os nossos meninos e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, e com as nossas ovelhas e com os nossos bois, havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Então eles lhes disse: Seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, a vós e aos vossos filhos. Olhai que há mal diante de vossa face. Não será assim. Ainda agora, vos varões, e servi ao Senhor, pois isto é o que pediste, e os lançarem na face de Faraó. A praga dos gafanhotos. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre a terra do Egito, porque os gafanhotos venham sobre a terra do Egito, e comam toda a árvore da terra, tudo que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que, pela manhã, o vento oriental trouxe os gafanhotos, e vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Muito gravorosos foram. Antes deste nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles viram outros tais, porque cobriram a vossa face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, que deixaram a saraiva. E não ficou verdura alguma nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar a Moisés e Arão e disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-te que perdoes o meu pecado somente dessa vez e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu na presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, a qual levantou os gafanhotos e o lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. O Senhor, pois, endureceu o coração de Israel, e este não deixou ir os filhos de Israel. A praga das trevas. Então disse o Senhor a Moisés: Estenda a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ou outro, e ninguém se levantou no seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em sua habitação. Então o Faraó chamou a Moisés e disse: Serve ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que oferecemos ao Senhor nosso Deus, e também o nosso gado há de ir conosco. Nem uma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor, nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir o Senhor, até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não o quis deixar ir, e disse-lhe a Faraó: Vai-te de mim e guarda-te, de que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que viras o meu rosto, morrerás. E disse Moisés: Bem disseste, e nunca mais verei o teu rosto. Fim. Muito obrigado pela presença, agradeço a sua audiência e nos vemos numa próxima.